Bom dia, minha galerinha do bem, da Escola Estadual Professora Zenilda Gama e cidade de Apodi, em especial você, meu querido aluno do sétimo ano. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos para mais uma aula de geografia. Você deve lembrar que na aula passada a gente falou sobre Brasil, um país urbano. E também, no final da aula, a gente passou para vocês uma atividade. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção desta atividade, tá certo? Você que já fez e que já enviou, tranquilo, você vai abrir seu caderno e vai aproveitar para fazer a correção juntamente comigo. A você que começou agora a mandar as atividades, eu aconselho, mesmo que você veja agora essa atividade, corrija juntamente comigo, mesmo assim eu aconselho você que você envie para mim, porque lógico não vai ter o mesmo peso de correção, mas contará como atividade para você, para lhe ajudar você a avançar de ano. E aí, a você que não fez nada ainda, pega as atividades, olha no nosso canal aí as aulas do sétimo ano, assista essas aulas e faz as atividades. Assista a aula, faz a atividade e envia para mim. Assista a aula, faz a atividade e envia para mim. Porque estamos chegando aí o finalzinho de março e aí a gente precisa colocar os pingos nos is. Ver quem passou e quem não passou. Quem não interagiu com a gente, quem não mandou atividade, quem não assistiu às aulas, a gente não pode fazer muita coisa não. Mas a você que quer agora ainda mandar suas atividades e assistir às suas aulas, pode mandar até o finalzinho do mês de março, que nós estaremos vendo o que a gente pode fazer, tá certo? Um joinha, joinha, e vamos à nossa correção. Vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, trazia assim: explique o que é urbanização. Explique o que é urbanização. A urbanização é um processo que ocorre quando a população urbana ela cresce num ritmo mais rápido do que a população rural. Então a gente entende que a urbanização ela acontece quando o crescimento da população das cidades é mais rápido do que o crescimento da população da zona rural. Tá certo? Então este é o conceito de urbanização, que envolve justamente a mudança deste perfil desse município ou dos municípios que antes tinha uma característica mais rural, uma característica mais do campo, com as atividades ligadas ao campo, e a urbanização ela é como se ela estivesse roubando a cena, é a cidade roubando a cena, é a cidade crescendo mais, é a população das cidades crescendo mais, é as coisas girando em torno da cidade, tá certo? E urbanização é isto. A segunda pergunta, cite as funções das cidades, exemplificando cada uma delas. Eu expliquei para vocês que as funções das cidades são as principais atividades econômicas que estão propiciando renda, crescimento, desenvolvimento para as cidades. De uma maneira mais simples, é isso. Uma função de uma cidade é aquela atividade que é responsável pela produção econômica, pelo desenvolvimento econômico do município. É muito evidente que nem toda a cidade, ou a grande parte das cidades, elas apresentam mais do que uma função. Vamos dizer assim, por exemplo, vamos pegar a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, talvez a maior cidade da América Latina, São Paulo. São Paulo, uma das principais funções de São Paulo, uma das principais atividades econômicas de São Paulo é a indústria, é o comércio, entendeu? Então, existe mais de uma função.
dentro de uma cidade, mas tem aquelas funções que se destacam mais. Então vamos lá. Cidade que tem a sua função industrial, ou seja, é aquela cidade que grande parte daquilo que entra, daquilo que da riqueza da cidade, do desenvolvimento da cidade vem da indústria. Que cidade é essa? Um exemplo, São Bernardo do Campos, em São Paulo, Resende, no Rio de Janeiro, que a atividade industrial é a principal atividade econômica do município, né? Função comercial, mais uma vez, é aquele tipo de função que vai gerar mais benefício, mais crescimento para a cidade, no caso é o comércio. A cidade Del Leste, que fica no Paraguai, a cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco, é uma cidade que tem uma movimentação comercial muito grande, tá certo? Função político-administrativa é aquela função que compreende a cidade que ela é sede de instituições governamentais, sede do governo, né? Que cedia os poderes constituídos assim, né, da política, digamos assim. No Brasil, nós temos Brasília, a nossa capital, e a grande riqueza de Brasília gira em torno disso, né, de Brasília sediar a nossa capital do capital do Brasil. A politicagem, aquele monte de políticos que moram por lá, vivem por lá, se hospedam por lá, muitos deles residem por lá, compram imóveis por lá e também faz um monte de besteira por lá. E também temos a cidade de Washington, lá nos Estados Unidos. Função religiosa. A função religiosa, nós temos Fátima em Portugal e temos a cidade de Aparecida aqui em São Paulo. Temos aqui pertinho de nós, aqui a cidade de... deixa eu ver se eu lembro direitinho, né? Aqui para o lado do Ceará, é uma cidade que tem um grande desenvolvimento na área religiosa, por ser um local de romaria, acho que é Juazeiro do Norte. Você vai ter as pessoas que vão para lá fazer romaria, e lá elas comem, elas se hospedam, elas compram e por aí vai. Muita gente vai, muitas vezes vai para uma cidade dessa, não foi nem sequer uma missa, não foi nem um local religioso, mas vai no comércio fazer compra. Então aquela atividade, aquele segmento religioso ali atrai as pessoas e aí acabam promovendo crescimento, apesar que também tem muita venda de produtos religiosos, daquelas imagens, daquelas idolatrias que se vê muito por lá. Função portuária é aquela cidade que ela cedia um porto, e que é muito importante um porto numa cidade. Evidentemente que a Apodi não pode ter um porto, que a Apodi não tem um oceano, a Apodi não tem litoral com oceano, ou com um grande mar, ou com um grande rio, né? Que aí pudesse chegar e sair navios. Mas existem cidades, por elas ter portos, a chegada e a saída de navios é muito grande. Então isso aí agita a cidade e cresce a cidade. Nós temos como exemplo a cidade de Santos, em São Paulo, e a cidade de Paranaguá, lá no Paraná. Função militar é aquela cidade que ela se destaca por ser sede das Forças Armadas, ou é sede da Aeronáutica, ou é sede do Exército, ou da Marinha. Aqui em Natal nós temos essa característica, né? Você vai ver aqui em Natal, ela cedia as Forças Armadas, tem aqueles, não vou nem lembrar como é que se chama, aqueles quartéis, aqueles locais onde militares são treinados, vivem lá. Então gira dinheiro, muito dinheiro em torno disso. E também a cidade de Resende, lá no Rio de Janeiro. E funções, ou melhor, a função universitária, que é aquela cidade que se destaca por sediar algumas universidades, né? Isso aí vai, evidentemente, gerar divisas, gerar dinheiro, porque mora aluno, aluno se hospeda, aluno almoça, aluno movimenta a cidade, né? A cidade de Viçosa, em Minas Gerais, e a cidade de São Carlos, também na cidade de São Paulo, tá bom? A terceira pergunta é: quais as funções da cidade de Apodi? Apodi é uma cidade. Apodi tem também funções. Quais são as principais funções de Apodi? Ou seja,
as principais atividades econômicas de Apodi que movimentam a economia. Nós temos a função comercial, que é talvez a maior função de Apodi. O comércio de Apodi é um comércio bom, é um comércio grande, poderia ser maior sim, mas é um comércio grande. Atrai a população de Felipe Guerra, de Severiano Melo, de Rodolfo Fernandes, alguma coisa vem ali de Caraúbas. Então é uma cidade que tem um comércio, digamos assim, mais desenvolvido do que as cidades vizinhas. Isso aí acaba atraindo as pessoas. Temos a função religiosa, né? Evidentemente tem a função religiosa, que a religião ela envolve a movimentação de atividades. Nós temos a atividade turística em Apodi, que é forte também, principalmente com a barragem de Santa Cruz, o Lajeiro de Soledade, o balneário, o nosso calçadão, e também a própria Feira Livre de Apodi, ela é tida como um atrativo turístico. Temos a função cultural, que aí envolve atividades como carnaval, vaquejadas, e aí por aí vai. São essas as 4 principais atividades ou funções da cidade de Apodi. Tem outras funções menores, né? A função, a ideia de, deixa eu ver aqui, universitária, porque Apodi já cedia alguns polos de faculdade à distância. Nós temos uma movimentação em Apodi grande em virtude do IF ser implantado aqui na cidade de Apodi. Então são atividades importantes, né? São atividades que acabam movimentando a nossa economia. A 4ª pergunta: o que é uma rede urbana? Eu não estou me referindo à rede de dormir. Eu estou me referindo à ideia de uma rede urbana. Essa ideia de rede traz a ideia de ligando uma coisa à outra, né? Então, uma rede urbana, ela pode ser definida como uma interligação entre as cidades. As cidades elas se relacionam entre si, estão ligadas entre si nessa interdependência. Acontece um fluxo de pessoas, de mercadorias, de compras, tá certo? Então, essa rede urbana ela pode ocorrer de maneira mais localizada e pode acontecer de maneira mais regional e até de maneira nacional. Eu vou comentar um pouco sobre isso na próxima pergunta, mas deixa eu dar uma palhinha aqui, né? Geralmente existe essa interdependência das cidades, né? E geralmente as cidades menores dependem das cidades grandes, das cidades maiores, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma metrópole nacional, uma grande cidade com poder grandiosíssimo de influência, tanto no Brasil como nas regiões que circundam. Então, há uma metrópole nacional, ela exerce influência sobre uma metrópole regional, que a metrópole regional exerce influência num centro regional, o centro regional numa cidade local, e a cidade local exerce influência sobre vilas, chácaras, sítios e comunidades rurais. Então, existe uma dependência, ou melhor, uma interdependência. Essa relação, essa comunicação entre as cidades, né? Aí, nessa segunda, para falar um pouquinho mais sobre isso, fale sobre a relação existente entre as cidades. Eu coloquei quase o mesmo esquema daquela outra, mas só para dizer a vocês que nesta relação, neste relacionamento entre as cidades pequenas, elas são dependentes das cidades grandes. Tá certo? Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês, para ser mais prático, né? Você quer fazer um tratamento de saúde mais avançado. Você mora em Apodi. Você vai para onde? Você vai para Mossoró. É tanto que acontece qualquer probleminha, aí alguém diz assim: rapaz, fulano tal está doente. Foi aqui para o hospital e tiraram direto para Mossoró. Essa informação ela não é boa. Por quê? Porque aconteceu algo com a saúde daquela pessoa que aqui na cidade não resolveu. Então dá a entender que a Mossoró, aquela cidade, ela tem um aparato, tem uma estrutura de saúde melhor do que aqui em Apodi.
acontece a mesma coisa na educação. O camarada quer fazer uma determinada faculdade e vai ter de fazer ali em Mossoró ou vai para Natal. Então, uma cidade pequena, ela vai depender muito das cidades grandes, ou seja, as cidades grandes, elas exercem uma influência grande sobre as cidades pequenas. Então, quanto maior a cidade, maior vai ser o seu poder de influência, de polarização. Né? Por exemplo, a maior cidade do Brasil é São Paulo. São Paulo é onde as coisas elas acontecem. Né? Onde você vai ter o maior comércio, a maior indústria, você vai ter o maior sistema bancário, você vai ter o maior desenvolvimento econômico, você vai ter o maior desenvolvimento tecnológico, estrutura de banco, estrutura de universidades, os melhores hospitais, o maior centro de pesquisa. Então é por lá. E essa questão ela vai exercer uma influência em todo o Brasil. Tá certo? O que é uma metrópole? A sexta questão. E cite as metrópoles brasileiras. Né? Metrópole é uma cidade grande, que tem um poder econômico absurdo, um poder econômico, político e social sobre as demais cidades à sua volta. Muitas dessas cidades estão ligadas a elas através de um processo, de um fenômeno chamado conurbação, que é quando duas cidades ou mais elas crescem de maneira horizontal, que elas se encontram, que você não sabe mais onde é que fica uma e fica outra. Então, quando essas cidades vão crescendo em torno dessa cidade grande, forma aquele grande complexo, digamos assim, populacional, que geralmente tem mais de 1 milhão de habitantes, e ela recebe o nome de uma metrópole. Ela vai exercer uma grande influência sobre as regiões vizinhas, né? Não é à toa que a gente vê isso, por exemplo, Fortaleza ela é uma metrópole, tá bom? Então, você tem aqui do lado as metrópoles brasileiras. Você vai ter São Paulo, a maior de todas. Você vai ter o Rio de Janeiro, que eu botei aqui, mas ela é a segunda. Aí você tem Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Velho, Recife, Salvador, Manaus. Completo aí essa lista das metrópoles. Você vai ter outras metrópoles, a gente não colocou aqui tudo, mas é uma lista que você observa aí, é formada mais pelas capitais dos estados. Né? Apesar que nem todo o estado brasileiro, nem toda capital de estado brasileiro é uma metrópole. Rio Branco não é. Natal não é ainda tida como uma metrópole, apesar de ser uma cidade grande, talvez chegará a esse posto nas próximas décadas, mas não é ainda. Por exemplo, Boa Vista não é, Porto Velho ainda não tem toda essa estrutura para ser uma metrópole, tá certo? Maceió e por aí vai. Vamos embora. Então, sétima pergunta, cite as principais ou os principais problemas urbanos. Aqui eu estou me referindo aos problemas sociais. Eu não estou aqui. Você pode ver em outro local, cite os principais problemas ambientais urbanos. Aí você vai ter problemas relacionados à natureza, a questão do efeito estufa, ilha de calor, a ideia da inversão térmica, mas aqui eu estou falando mais sobre os problemas sociais e vai envolver esses problemas das cidades. Né? Então, nós temos alguns problemas nas cidades. Nós temos problemas, deixa eu pegar aqui minha caneta, nós temos nós temos a violência, crescimento desordenado, né? Que você vai ver, principalmente nas cidades grandes, o crescimento da cidade é muito desordenado. Inchaço das cidades, a cidade cresce na sua população e a população da cidade não tem como comportar dignamente todos os seus moradores. É por isso que surgem favelas, entre outras questões, moradias em lugares inadequados, como favelas, como encostas, moradias em lugares que não são permitidos, né? A questão de hospitais superlotados, a ideia de transporte coletivo ineficiente, gente se matando
morrendo apertado dentro de ônibus e de metrô, né? Muitas delas nem metrô tem. Eu acho que 90% das nossas cidades, a cidade brasileira, mas não, seguramente 90% das nossas cidades, elas não têm metrô, né? Que é aqueles sistema de trem urbano muito, digamos assim, muito organizado, né? Ou era para ser bem organizado. Diversos tipos de poluição, que aí você vai ter a poluição sonora, o barulho, a poluição visual, a imagem muito manchada por detalhes, né? A poluição de água, a poluição do solo. Outro problema seríssimo é a produção de lixo, a educação de baixa qualidade, desigualdades sociais, é muita gente sem nada e pouca gente com muito, e aí vai. São alguns dos grandes problemas urbanos. E para a gente dar uma fechada, nós vamos estudar um pouquinho, ou ver um pouquinho sobre os problemas urbanos de Apodi. Eu coloquei a mesma resposta da pergunta anterior, mas destacando só aqueles problemas que a gente entende que são graves aqui em Apodi. A ideia da violência, que é uma coisa terrível aqui em Apodi, principalmente ligadas a essa violência ligada ao tráfico de drogas, né? Isso aqui não é algo particular de Apodi, mas das cidades hoje do Brasil. Crescimento desordenado, aí moradias em lugares inadequados. Nós temos aqui em Apodi alguns bairros que sofrem demais porque foram projetados em lugares que não deveriam ser, né? Aqui em Apodi algumas vezes tem a ideia de hospitais lotados. Eu vou até tirar a palavra hospitais e colocar hospital. O hospital de Apodi é um hospital regional. Ele atende Apodi e as demais cidades da vizinhança. Então, acaba superlotando, acaba oferecendo um trabalho abaixo daquilo que era para oferecer. Poluição, e aqui em Apodi, principalmente a poluição causada aí por esgotos a céu aberto, poluição do ar, que tem, não é tanto, mas tem, poluição das águas, nós temos a produção de lixo, que é um problema, a educação de baixa qualidade, nem nossa educação não é de primeira, as desigualdades sociais e entre outros problemas que as cidades, que a cidade de Apodi ela enfrenta, né? O desemprego, você vai ter a violência doméstica, você vai ter problemas relacionados ao consumo de droga, como já havia dito, e por aí vai, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que você tenha colocado em dia aí a sua atividade, que você tenha corrigido a sua atividade. Como eu falei a princípio, se você ainda não fez sua atividade, mesmo que eu já tenha corrigido, envia para a gente. É uma maneira da gente estar computando a sua atividade, mesmo que você não tenha a mesma pontuação daqueles que entregaram em dia. Mesmo assim, nós estaremos corrigindo suas atividades e lhe ajudando, se você quiser, a você a ser promovido de ano, tá certo? Um joinha, joinha e até a próxima aula.